Salve amigos, eu sou o Armar Segundo e esse é o seu canal de aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia, o Enferodonto, né? Agradecer aqui ao pessoal que vem se inscrevendo no nosso canal. A gente também não deixa de recomendar que você ative as notificações para sempre que houver vídeo novo aqui vocês ficarem sabendo em primeira mão e, claro, deixar os seus comentários, né? Também falar aqui que nós temos o cursinho preparatório para a área de enfermagem, nível médio superior, aí com disciplinas isoladas em saúde pública, legislação do SUS e, claro, as específicas para a área da enfermagem, né? Então, o Enferodonto está aqui agradecendo aos mais de 1.400 inscritos, né? Então, quanto mais as pessoas se inscrevem, mais a motivação para trazer trabalho aqui para essa plataforma no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre a Resolução 661 de 2021. Estamos aqui dando continuidade a uma série de vídeos que fala sobre resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, e essa resolução ela está atrelada à classificação de risco, né? Então, você tem a Política Nacional de Humanização, você tem um grande problema nos serviços de saúde, que são justamente as filas dos usuários à espera de um atendimento. E a classificação de risco ele vem justamente para trazer humanização, trazer critério de organização de fila conforme a prioridade, né? A vulnerabilidade psicológica, social e, mais do que nunca, também a condição clínica daquelas pessoas que ali esperam, né? E aí você tem justamente uma resolução que se alinha com a Política Nacional de Humanização, se alinha com o princípio do acolhimento, né? De trazer justamente aí legitimidade às demandas das pessoas, tratar de forma respeitosa, com dignidade e, claro, selecionando a ordem de prioridade conforme as características, né, as condições clínicas, sociais, psicológicas dos pacientes. Lembrando que a classificação de risco ela está relacionada a um protocolo, né? E você tem vários protocolos aí, você tem o protocolo francês, o norte-americano, você tem o protocolo canadense, mas o Brasil, o principal protocolo utilizado é o protocolo Manchester, né? O protocolo de classificação de risco, que classifica em condições de emergência, na cor vermelha, a condição de uma alta urgência, na condição laranja, a condição de urgência, na condição amarela, a condição de baixa urgência, na condição verde, e a condição de não urgência, na condição azul, na cor azul, né? E esse protocolo ele classifica justamente em cores, né? Você tem essas 5 cores e você tem aqui justamente uma ordem de tempo, né? Então, de repente, a sua instituição ela utiliza esse protocolo Manchester, né? Então, a resolução vai deixar bem claro que os profissionais de enfermagem que irão trabalhar com o protocolo, eles devem ser capacitados nos respectivos protocolos, né? Então, você tem aqui a condição vermelha, que deve ser atendimento zero, né? Então, não pode esperar. Você tem a condição laranja, né? Que pode esperar até 10 minutinhos. Não é que a pessoa vai ser atendida em 10 minutos, né? Mas ele pode esperar até 10 minutos, né? Você tem a condição amarela, né? Que diz que a pessoa poderá ser atendida em até 60 minutos, né? Em até 1 hora, né? A condição verde, né? Que leva ao atendimento em até 2 horas, né? Então, 120 minutos. E a condição azul, que é considerada não urgência, poderá o usuário de saúde ser atendido em até 4 horas, né? Ou até mesmo designado para outra unidade de saúde, né? De baixa complexidade, como os serviços da atenção básica. Então, assim, a classificação de risco é uma atividade muito presente na rede de urgência e emergência, na rede de atenção básica, e você tem a Resolução 661 de 2021 do Conselho Federal de Enfermagem, que organiza, e mais ainda, ele define quem é o profissional de enfermagem,
responsável pela classificação e, claro, priorização da assistência de enfermagem. Então, o que é que diz a nossa resolução 661? Que no âmbito da equipe de enfermagem, a classificação de risco e priorização da assistência é privativo do enfermeiro, observadas as disposições legais da profissão. Então, na equipe de enfermagem, composta de auxiliares, técnicos, parteiras e, claro, enfermeiros, quem vai realizar a classificação de risco, o profissional mais bem preparado para essa atividade de enfermagem, designada pela resolução 661, é justamente o enfermeiro, né? Então, o parágrafo 1º dessa resolução, que é curtinha, diz o seguinte, que para executar a classificação de risco e priorização da assistência, o enfermeiro deverá ter cursado, olha lá, a capacitação específica, né? Então, trabalhar com o protocolo, né? Aprender a trabalhar com esse protocolo específico que a instituição vai adotar como critério para classificar o risco das pessoas, né? E organizar essa prioridade de atendimento, né? Então, ele tem que ter uma capacitação específica para o protocolo adotado pela instituição, além de consultório de enfermagem, né? Um consultório com adequadas condições de ambientes e equipamentos para o desenvolvimento dessa classificação. Diz mais ainda que para garantir a segurança do paciente e do profissional responsável pela classificação, deverá ser observado o quê? Gente, um mínimo de 4 minutos por pessoa para classificação e um limite de até 15 classificações por hora, né? Então traz aí uma racionalidade para o trabalho de enfermagem. O enfermeiro tem que estar capacitado no protocolo específico, tem que ter uma estrutura ambiental, ou seja, um consultório de enfermagem devidamente paramentado para essa atividade em específico. E você tem aqui um dimensionamento de pelo menos uma pessoa a cada 4 minutos, gerando um total de 15 classificações por hora, né? Diz mais ainda o artigo 2º, que o enfermeiro, durante a atividade de classificação de risco, não deverá exercer outras atividades concomitantes. Então, ele não pode ser aproveitado em outro setor da instituição, como, por exemplo, uma clínica médica, uma área verde, uma área amarela, uma área vermelha, um setor de pediatria, enfim, qualquer outra atividade de enfermagem na instituição, né? Então, diz que o protocolo deixa bem claro aí a resolução 661, que é uma atividade exclusiva o enfermeiro que for realizar classificação de risco, né? E o artigo 3º fala o seguinte, que o procedimento a que se refere essa resolução deve ser executado no contexto do processo de enfermagem, ou seja, deverá registrar as anotações e, claro, as informações do paciente no processo de enfermagem, até porque essa classificação de risco ela começa com a anamnese e o exame físico, né? Então ali você vai coletar informações daquela pessoa, da queixa principal, de alguma informação relacionada a essa queixa principal, e estabelecer exame físico e sinais vitais. E isso corresponde o quê? A primeira etapa do processo de enfermagem, conforme a resolução 358/2009. Então, o protocolo de classificação de risco, a classificação de risco é uma atividade privativa do enfermeiro, e insere-se justamente aí na resolução do processo de enfermagem, da sistematização da assistência de enfermagem e, claro, da política nacional de humanização. E caberá aos conselhos regionais de enfermagem adotar as medidas necessárias para fiscalizar o cumprimento dessa resolução, especialmente ao enfermeiro que classifica risco exercer na instituição apenas essa atividade e ter esse dimensionamento aí de pelo menos, né, a 15 classificações em uma hora, uma classificação a cada 4 minutos, e também os conselhos vão zelar pelo ambiente de enfermagem, né, pela presença de enfermagem. E outra disposição importante é que ela revoga uma antiga resolução que também falava sobre a classificação de risco, que é a resolução 423/2012. Vem lá, vamos agora resolver questões a respeito desse tema. Esse é o nosso cursinho, né? Nossa propaganda aí do nosso cursinho trata justamente aí de disciplinas isoladas em enfermagem, saúde pública, também legislação do SUS, né? Se você quiser fazer parte do nosso grupo de estudo, né? Então é só mandar um oi aqui para o nosso contato. Ele é o WhatsApp, é o 99927-3210. Ou também pode entrar em contato pelo e-mail, né? rimar2@gmail.com. Se você quiser deixar alguma sugestão de aula, alguma crítica,
pode também utilizar ali o espaço de comunicação nos vídeos, né, do Enferodonto. Vai ser um prazer atender as demandas dos nossos colegas aí que vêm assistindo aos nossos vídeos, né? E aqui é o nosso preparatório para concursos públicos com disciplinas isoladas em enfermagem, saúde pública e, claro, legislação do SUS. Então, vamos resolver um pouquinho de questões aqui sobre a resolução 661/2021, que trata da classificação de risco como atividade privativa dos enfermeiros. Então, diz a primeira questão a seguinte: de acordo com a resolução COFEN 661 de 2021, no âmbito da equipe de enfermagem, a classificação de risco e priorização da assistência em serviços de urgência é, vamos ver aqui, o item correto, né? A letra A diz assim: privativo do enfermeiro, observadas as disposições legais da profissão, né? Então, se ele quer a resposta correta, a resposta é a letra A. Vamos ver por que os outros itens não estão, né? A letra B diz assim: privativo do técnico de enfermagem e do enfermeiro. Está falso, né? A resolução deixa bem claro que o profissional que vai realizar privativamente a classificação de risco é justamente o enfermeiro. A letra B diz assim: vedada aos profissionais de enfermagem por ser de competência exclusiva do médico regulador. Então, isso também está falso, né? A letra D diz assim: de competência da equipe de enfermagem quando em trabalho em conjunto, né, com a equipe de saúde, a equipe de enfermagem na figura do enfermeiro, né, uma atividade privativa do enfermeiro, conforme a resolução 661. Né, e a letra E diz assim: de competência do técnico de enfermagem quando sob supervisão à distância do enfermeiro. Está incorreto também. Então, sem muitos comentários, a resolução deixa muito bem claro que a atividade de classificação de risco é privativa do enfermeiro. Beleza? Vamos a mais uma questão. Segunda questão diz assim, de acordo com o Manual do Acolhimento, Triagem e Classificação de Risco do Corém, Minas Gerais, 2022, assinale a alternativa falsa, né? Então, vamos ver. Diz assim: a classificação de risco é privativa da equipe de enfermagem, preferencialmente do enfermeiro, podendo ser executada também pelo técnico de enfermagem, conforme a resolução 661 de 2021. Gente, tá falso, né? A resolução ela deixa bem claro que a atividade de classificação de risco é privativa dos enfermeiros. Ele quer informação falsa, então se ele quer informação falsa é a letra A, né? Que a gente já estabeleceu o comentário dela, né? Vamos ver os outros itens, né? A letra B diz assim, auxiliar de enfermagem pode participar desse processo, auxiliando o enfermeiro na aferição de sinais vitais, na observação dos pacientes que já foram classificados. Isso é uma informação importante, né? Que a classificação de risco ela não é estática, ela é dinâmica. Às vezes um paciente que é classificado com risco, por exemplo, uma baixa urgência, né? Como a condição verde, né? Ele pode piorar de quadro e ir para uma alta urgência, né? Como por exemplo uma cor laranja, né? Então a classificação ela deve ser observada, acompanhada e, diga-se de passagem, é dinâmica, né? Então ele diz: o auxiliar de enfermagem pode participar do processo, auxiliando o enfermeiro na aferição de sinais vitais, na observação dos pacientes que já foram classificados e aguardam atendimento médico, né, entre outras atribuições, respeitando os dispositivos legais que regulamentam o exercício profissional da enfermagem. Né? Então, isso está correto. Né? A letra C diz assim: o técnico de enfermagem pode participar desse processo, auxiliando o enfermeiro na aferição de sinais vitais, na observação dos pacientes que já foram classificados e aguardam atendimento médico, né? Então, isso é muito semelhante à letra B, né? Entre outras atribuições, respeitando-se os dispositivos que regulamentam o exercício profissional da enfermagem. Também está correto, né? E a letra D diz assim: os enfermeiros possuem competência técnica, científica, ética e legal para a realização de triagem com classificação de risco aos usuários dos serviços de saúde, né? Então, isso está correto, inclusive é a resolução que deixa bem claro que a atividade privativa do enfermeiro há a classificação desse risco, né? Então, resposta da segunda questão, a letra A. Vamos a mais uma questão. Terceira questão diz assim: ao visitar uma unidade de saúde para verificar a conformidade dos processos, o enfermeiro fez algumas observações em relação à classificação de risco. A esse respeito, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. O item 1 diz assim: no âmbito da equipe de enfermagem, a classificação de risco e priorização da assistência é privativa
do enfermeiro, né? Quem disse isso aí é a resolução do Conselho Federal de Enfermagem 661/2021. O item 2 diz assim: o enfermeiro que estiver na classificação de risco não deverá exercer outras atividades concomitantes. Então, isso também está verdadeiro, está lá na resolução 661. O item 3 diz assim: para garantir a segurança do paciente e do profissional responsável pela classificação, deverá ser observado o tempo médio de 3 minutos por classificação de risco, com limite até 15 classificações por hora, né? Esse item está incorreto, né? A resolução ela diz o seguinte, que o tempo médio é de 4 minutos e não 3 minutos, e a classificação em 1 hora até 15 classificações, né? Então, a gente dá uma conferida lá na nossa resolução e vai ver que o item 3 está incorreto, né? Então, a resposta verdade, verdade e falso. Gabarito da terceira questão, letra A. Vamos a mais uma questão. Quarta questão diz assim, ó, considerando a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, número 661 de 2021, que normatiza no âmbito do sistema COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem, a participação do enfermeiro na classificação de risco, pode-se afirmar que, vamos ver aqui, então, que é a resposta correta, né? Letra A. A classificação de risco e priorização da assistência em serviços de urgência é de responsabilidade da equipe de enfermagem, podendo ser executada pelo técnico de enfermagem. Gente, está incorreto, né? Letra B diz assim: a classificação de risco e priorização da assistência em serviços de urgência é privativo da equipe médica, sendo o médico emergencista o principal executor. Também está falso, né, gente? A letra C diz assim: a classificação de risco e priorização da assistência em serviços de urgência é feita na porta de entrada do pronto-socorro, sendo o paciente avaliado pela recepção do pronto-socorro ao fazer a ficha de internação, né, gente? Então, isso fere até aí a política nacional de humanização, né? Então, tá falso. A letra D diz assim: a classificação de risco e priorização da assistência em serviços de urgência é feita no decorrer do atendimento por qualquer componente da equipe, né? Então, não é, né? A classificação de risco ela é a atividade inicial antes que haja o atendimento efetivo, especialmente pela equipe médica, né? Com o objetivo de organizar as filas e categorizar, né? Fazer uma triagem, né? Elencar a ordem de prioridade para que você tenha o que? Equidade, né? Tratar os iguais por iguais e os iguais por desiguais, né? Lembrando que vai se adotar um protocolo, né? Geralmente o principal protocolo utilizado é o protocolo de Manchester. E claro, a resolução deixa bem claro que independente do protocolo utilizado, o profissional de enfermagem, no caso, o enfermeiro, ele vai ter que ser devidamente capacitado nesse referido protocolo. Então a letra E diz assim, ó, a classificação de risco e priorização da assistência nos serviços de urgência é privativo do enfermeiro, observado as disposições legais da profissão, né? Então, o gabarito da nossa quarta questão, conforme a resolução, é de fato a letra E. Vamos a mais uma questão. Diz assim, ó, de acordo com a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, número 661 de 2021, no âmbito da equipe de enfermagem, a classificação de risco e priorização da assistência em serviços de urgência que é a resposta correta, né? Então, letra A diz assim: privativo do enfermeiro e do técnico, quando constar no protocolo do serviço, né? Se esse protocolo constar isso, ele fere a resolução 661 de 2021 e caberá aos conselhos, né, fazer justamente a devida fiscalização e notificação dessa instituição. Então, letra A está falsa. Letra B diz assim: é vedada aos profissionais de enfermagem por ser de competência exclusiva do médico regulador. Isso também está falso. Na letra C diz assim: de competência da equipe de enfermagem quando trabalha em conjunto com a equipe de saúde. Está falso. Não é a equipe de enfermagem, sim a atividade privativa do enfermeiro, né? A letra D diz assim: de competência do técnico de enfermagem quando supervisão indireta à distância do enfermeiro. Isso também está incorreto, né? Fere a resolução. E a letra E, bem clara aqui, bem objetivo,
diz o seguinte: privativo do enfermeiro, observadas as disposições legais da profissão, né? Então, letra E está correto. Além disso aqui, você vai ter que ter um consultório de enfermagem, né? Devidamente paramentado. Não pode exercer outras funções, né? Funções concomitantes, né? Ou seja, não pode exercer outras atividades de enfermagem a não ser justamente a classificação de risco, né? E também o tempo, né? Então aqui, ó, 4 minutos por classificação e no máximo de 15 classificações em uma hora, né? Então você tem aqui essas observações que dizem a Resolução 661 de 2021. E essa foi uma revisão sobre a Resolução 661 do Conselho Federal de Enfermagem. Essa resolução é recente, é de 2021. Né? Ela revoga a resolução de 2012, né? A 453, que trata sobre acolhimento com classificação de risco, especialmente a classificação de risco. Ela deve ser realizada no âmbito do processo de enfermagem, está relacionada à Política Nacional de Humanização, define parâmetros para a realização da classificação de risco e estabelece como atividade privativa do enfermeiro, né? Então, a gente trouxe essa resolução contextualizada nas provas de concursos públicos. Desejo bons estudos e bom aproveitamento desse conteúdo. Se quiser fazer parte aí do nosso preparatório, fica aqui o convite. E também fica o convite para você não deixar de se inscrever no nosso canal e também não deixar de ativar as notificações e, claro, a sua impressão sobre essa aula, né? Os seus comentários, suas críticas, sejam elas positivas, sejam elas negativas, tudo isso contribui para o nosso crescimento também como estudante e profissional e também para o crescimento do nosso canal. Um forte abraço e bons estudos! E aí galera, se você gostou do vídeo, então não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos em Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas.